Diz assim a Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, está também na tela, eu acho que dá para enxergar aí razoavelmente bem, mas acompanhe na sua Bíblia que está escrito assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Eu vou ler mais uma vez a Bíblia Sagrada. Eu não sei quem está aí na operação da mesa, mas o retorno aqui está sem. A frente parece que está bom, mas está sem o retorno aqui. Diz assim mais uma vez: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Não é um pedido, é que hoje vos ordeno, para que vivais. Ok, apareceu o retorno aqui, obrigado. E vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento para os vossos pais. E eu digo amém. Amém. Tome seu assento, meus amados irmãos. Vamos aqui na bendita palavra do Senhor nosso Deus. Com certeza Jesus continuará falando conosco de forma abundante em nome de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, como os irmãos podem observar na tela e também aí na sua Bíblia, esse texto aqui ele tem todo um contexto, porém eu quero tratar hoje à noite aqui, meus amados, única e exclusivamente sobre obediência. Tá bom? Deus colocou esta palavra em nosso coração para falarmos sobre obediência. Eu tratei sobre obediência lá na reunião da superintendência. Eu falei sobre algumas consequências da obediência. Lá eu utilizei o texto de 2 Samuel capítulo 7, ou melhor, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. E hoje eu quero falar sobre a obediência de uma forma doutrinária, trazendo aqui alguns pontos, usando aqui Deuteronômio capítulo 8. Eu não vou usar, meus amados, como é de costume, os irmãos sabem que eu gosto de utilizar todo o contexto para fazer as devidas aplicações. Porém, hoje, eu quero pregar de forma temática. Pastor, como é que é pregar de forma temática? É você extrair simplesmente um tema do texto e fazer as devidas aplicações, tá bom? Então, eu vou pregar de forma temática, não de forma textual, como os irmãos têm costume de nos ver ministrando, outras vezes de forma expositiva. Hoje será de forma temática. Então nós colocamos aqui, meus amados, porque se você olhar para o versículo todo, você vai observar que depois da ordenança da obediência, existem aí algumas promessas, mas eu não vou falar sobre as promessas. Eu vou falar sobre o quê? Sobre obediência, tá certo? O texto narra sobre consequências da obediência e fala sobre algumas promessas. Começa falando que vivereis, então isso é bom, e por aí vai, mas eu quero falar somente sobre a obediência, e certamente Jesus irá ministrar os nossos corações, tá bom? A Bíblia Sagrada fala aí sobre obediência, e eu quero trazer aqui como é que nós devemos obedecer ao Senhor, tá? Como é que nós devemos obedecer ao Senhor? Pastor, eu quero obedecer a Deus, mas de que forma eu tenho que obedecer? Como eu devo obedecer a Deus? Então, primeiro, eu tenho que obedecer a Deus aí, de todo o coração. Então, obediência deve ser de todo o coração. E eu trago aqui alguns versículos para contextualizar. Por exemplo, Provérbios 4, 23, a Bíblia fala: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, meus irmãos, quando eu resolvo obedecer a Deus, eu preciso entender que essa obediência deve ser de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13, também está escrito sobre isso, quando o profeta ele narra e diz que nós devemos buscar ao Senhor, mas nós o encontraremos quando nós o buscar de todo o nosso coração. Ou seja, Deus ele quer sim obediência, mas Deus ele não quer uma obediência parcial. Deus quer uma obediência completa. Deus quer uma obediência não só em alguns momentos, Deus quer uma obediência completa. E por que nós colocamos aqui, meus amados, que obedecer a Deus com o coração? Até porque o texto sagrado narra sobre a obediência deve ser
com o coração, até porque nós sabemos que o coração, ou no coração está o centro das decisões e motivações. E não adianta de nada eu, com as minhas atitudes, até obedecer a Deus, porque tem gente que faz isso. Com as atitudes está obedecendo a Deus. Só que Deus não quer que eu obedeça somente com as minhas atitudes. Não, pastor, não. Deus, Ele quer que aqui, dentro do meu coração, eu entenda que o melhor é estar obedecendo a Ele. Porque tem gente que está obedecendo para alguém ver que ele está obedecendo a Deus. Tem gente que está obedecendo para o pai ver que ele está obedecendo a Deus. Para a mãe ver que ela está obedecendo a Deus. Para alguém perceber que ele ou que ela está obedecendo a Deus. Irmão, será que é isso que Deus quer? A verdade, meus amados, é que Deus, Ele quer que todos nós venhamos obedecê-lo. Mas obedecer aqui, com todo o nosso coração. Deus não quer, na verdade, apenas ações corretas. Deus, Ele quer que nós venhamos sentir aqui, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, a necessidade, a importância de servir a Ele, de obedecer a Ele. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deus não quer alguém que obedece apenas com palavras. Deus não quer alguém que obedece apenas com atitudes. Deus quer alguém que aqui, dentro do coração, está dizendo assim: eu quero obedecer a Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso servir ao nosso Deus. É isso que Deus está querendo. É isso que Deus está procurando. Aqueles que obedecem a Deus com o seu coração. Eu trouxe uma frase aqui de Agostinho de Hipona que diz assim, o coração não abraça, o que o coração não abraça, a vida não pratica. Como assim, pastor? Agostinho de Hipona, que foi um dos grandes pensadores, um dos pais da igreja, um dos grandes pensadores, ele está afirmando aqui, meus amados, sobre exatamente tudo isso que nós acabamos de colocar. Tem gente que obedece a Deus com atitude, obedece a Deus com as palavras, mas o coração nunca abraçou de verdade a Deus. Obedece porque tem alguém que está olhando, obedece porque tem alguém que está vendo, mas Deus está olhando para o nosso coração, para o nosso interior. E escute em nome de Jesus, porque essa palavra pode ser difícil de entender, mas o Espírito Santo quer que você compreenda que Ele quer que você obedeça a Ele com todo o teu coração. Deus quer que você ame a Ele com toda a sua vida. Sabe aquele amor de quando está namorando, de quando casa? Não é assim, irmão Joabe, irmã Cristiane, Cristina? Não é assim? Quando casa, uma maravilha, glória! Pois bem, Deus quer que nós venhamos a nossa vida inteira tendo aquele primeiro amor. Não perca esse primeiro amor a Deus. Não tire esse primeiro amor. Que ele esteja sempre ardendo na tua vida, no teu coração, e assim nós possamos servir e obedecer ao nosso bondoso Deus de todo o coração. Pastor, servir a Deus ou obedecer a Deus com o coração significa dizer que eu não irei errar de jeito nenhum? Não, Senhor. A Bíblia fala que Davi, ele era chamado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi errou. Davi falhou. Só que o que a Bíblia chama a atenção é que o homem que errou, ele foi aos pés de Deus, apresentando para Deus os seus erros, as suas falhas, as suas imperfeições, o seu pecado, e foi falar para Deus a necessidade que ele tinha de que o Senhor não retirasse dele o seu espírito. Então escute bem isso aqui em nome de Jesus. Amar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus com todo o coração, não significa dizer que você não vai errar. Em algum momento você até pode errar, mas ainda assim, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu sentimento, Deus conhece a sua vida, e a vontade dEle é que nós estejamos sempre firmes na presença dEle, em nome do Senhor Jesus.
Então, em primeiro lugar, servir a Deus, obedecer a Deus de coração. Segundo, obediência deve ser com a nossa vontade. Pastor, explica melhor. Salmo 143, versículo 10, a Bíblia diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus ensina-nos isso na prática, quando ele no Getsemane está orando e dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Que é isso, pastor? É fazer a vontade de Deus, independente da circunstância. Fazer a vontade de Deus, independente do que está acontecendo ou do que aconteceu. Não é o que está acontecendo ou o que aconteceu que vai definir se eu irei obedecer a Deus ou não. Quem obedece a Deus de verdade, não é a situação que define o que ele vai fazer. Porque aquele que serve, aquele que obedece a Deus, independente do que ele está enfrentando, independente do que enfrentou, do que está acontecendo na vida dele, ele está aqui, mantendo o padrão de obediente, mantendo um padrão de servo, mantendo um padrão de filho, mantendo um padrão de adorador. É isso que Deus ele quer para cada um de nós. O que, pastor? Repete aí. Que você sirva a Deus, que você obedeça a Deus com vontade, com toda a sua vontade, com toda a sua força. A obediência exige renúncia e submissão. A obediência com vontade, ela exige isso de cada um de nós. O que, pastor? Renúncia, submissão. Porque se eu não renuncio às minhas próprias vontades, eu irei automaticamente se deixar levar por aquilo que o mundo está me conduzindo. Só que Deus tem algo soberano para nós, algo melhor para as nossas vidas. E eu, como homem de Deus, as irmãs como mulheres de Deus, os jovens como jovens de Deus, nós devemos obedecer a Deus com toda a nossa vontade, com toda a nossa força. Eu estou dizendo para você que independente do que acontece contigo, você está lá com toda a força, com toda a vontade, com toda a dedicação, obedecendo a Deus. Oh glória! Servindo a Deus. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, todavia não seja como eu quero, mas Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer. Opera em mim como o Senhor quer, em conformidade à sua vontade. É isso que Deus quer que cada um de nós façamos. Porque, meus amados, é muito fácil, quando está tudo dando certo, você diz assim: eu estou obedecendo a Deus. Quando está tudo no caminho, do jeito que você quer, você diz: eu estou obedecendo a Deus. Mas eu estou falando aqui, é quando tudo está indo um pouco diferente daquilo que você pediu. Porque nem sempre Deus vai fazer do jeito que eu pedi, do jeito que eu orei, do jeito que eu clamei, do jeito que eu consagrei, do jeito que eu fiz a campanha. Às vezes Deus vai fazer diferente. E aí? Vai continuar obedecendo a Deus? Vai continuar servindo a Deus? Vai continuar amando a Deus? Que nós possamos servir a Deus, obedecer a Deus com toda a nossa vontade. Tenha vontade, oh glória, de obedecer a Deus. Porque quando alguém tem essa disciplina de vontade de servir a Deus, irmãos, não é que as tentações não virão, não é que as perseguições não virão, só que ele está com a vontade tão grande no coração de servir a Deus, ele está tão disciplinado, tão motivado em obedecer a Deus, que as tentações virão, que as lutas virão, que as provações virão, mas ele vai continuar dizendo assim: eu sei em quem eu tenho crido, oh glória, eu sei quem é o meu Senhor, o meu Redentor, oh glória, eu sei quem eu sirvo, oh glória, e eu irei continuar obedecendo ao meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Então obedeça a Deus, mesmo quando não faz sentido. Obedeça a Deus,
mesmo quando nada faz sentido, ainda assim, obedeça ao Senhor teu Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Terceiro lugar, meus amados, deixei ali uma frase de A.W. Tozer, que ele diz assim, ó: Deus governa um homem que entrega a ele o trono da vontade. Glória a Deus. Que nós possamos ser governados de fato por Deus. Mas o terceiro ponto aqui, eu tenho que obedecer a Deus também com o meu corpo. E a Bíblia Sagrada, ela fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, os irmãos conhecem bem esse texto: apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um outro texto é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que diz: porque fostes comprados por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, tudo em nós deve obedecer ao Senhor. O nosso corpo é para obedecer a Deus. A Bíblia fala que o nosso corpo, ele é morada de Deus. A Bíblia diz isso. Se o nosso corpo ele é morada de Deus, primeiro eu tenho que cuidar. Porque morada é casa, você é casa de Deus. Se você é casa de Deus, você tem que cuidar desse corpo aí. Tem gente que não cuida, faz qualquer coisa, toma qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer modo, e parece que as pessoas deixam de entender isso, que até o fato de você cuidar do seu corpo, é um fato de você valorizar quem mora dentro dele. Até o fato de cuidar do corpo é um fato de valorizar quem mora dentro dele. Espera aí que eu estou cuidando do templo, ô glória. Espera aí que eu estou cuidando da casa. A casa de quem? A casa de Deus. Cuide bem da casa de Deus, irmão. Se você entrar numa casa toda suja, bagunçada, não é meio ruim, não é? E você morar lá, diga aí alguma coisa, é ruim. Então, não deixe Deus cuidar, ou melhor, morar num corpo, numa casa descuidada. Cuide da casa, cuide do templo, cuide bem da morada de Deus. E como nós estamos falando aqui de obediência, obedeça, meu querido, em nome de Jesus de Nazaré. Obedeça também com o seu corpo. O seu corpo, de nenhum de nós, não é para ser exibido. O corpo do servo de Deus, da serva de Deus, não é para ficar sendo exibido, irmãos, em redes sociais, em lugares. O corpo de você jovem, de você menino, menina, que serve a Deus, ele vai ter o esposo e a esposa que um dia irão poder ver e contemplar, mas por enquanto, deixa as coisinhas guardadinhas aí. Então nós temos também que obedecer a Deus com o nosso corpo. Glória a Deus. Quarto lugar, meus amados, só são 5 aqui. Hoje a gente vai conseguir terminar, inclusive antes das 9 horas um pouco. Eu tenho que obedecer a Deus com as minhas finanças. Olha o que o texto diz lá em Provérbios 3 e 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. No Novo Testamento nós também temos o texto, ou um dos textos de Coríntios capítulo 9, ele é um pouco mais extenso, mas também fala sobre o fato de obedecer a Deus com as nossas finanças. Eu vou ler aqui para os irmãos com calma, diz assim, ó: e isto afirmam, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Meus amados irmãos, eu tenho uma frase de Billy Graham, que ele diz que a carteira é o último lugar onde
a conversão chega. E para algumas pessoas de fato é assim. Nós devemos obedecer a Deus com o nosso coração, com a nossa vontade, com o nosso corpo, mas também com as nossas finanças. Como assim, pastor? Irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, Deus é tão glorioso, Deus é tão fiel. O pastor Paulo falou aqui, enquanto ele estava dirigindo o culto, que mesmo se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque isso está intrínseco em Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Deus é tão fiel, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso. E o que Deus quer de nós, na verdade, é que nós sejamos obedientes em tudo, inclusive nas nossas finanças. Quem te abençoa é Deus, quem te dá saúde é Deus, quem te dá estrutura, quem te dá condição é Deus. Ah, pastor, sou eu quem sou a camisa para trabalhar e correr atrás. É verdade, é você. Mas quem te deu condição para poder fazer isso foi Deus. Oh glória. Então seja obediente também nas suas finanças. Honre ao Senhor teu Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa contemplar essa fé na sua vida também através das finanças. Dinheiro também é um campo de obediência e nós devemos obedecer a Deus, ser fiel ao Senhor nas nossas contribuições, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas e assim, meus amados, o nome do Senhor na nossa vida continuar sendo cada vez mais e mais glorificado. A Bíblia Sagrada narra algumas passagens sobre finanças. Por exemplo, a oferta da viúva, todo mundo conhece, a qual o Senhor Jesus Cristo, Ele olhou e olhou com bons olhos. Por quê, pastor? Porque ela deu tudo o que ela tinha, e aquela foi a maior oferta. Deus, na verdade, todo mundo sabe aqui, que Ele não precisa de nenhum centavo nosso, todo mundo sabe isso. Só que a obra do Senhor aqui na terra precisa. E assim nós administramos, nós trabalhamos, nós enviamos, nós sustentamos, nós construímos, nós avançamos. E que através desses recursos o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado cada vez mais e mais na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em quinto e último lugar, meus amados, nós devemos obediência com o futuro. Como assim, pastor? Bom, vou primeiro colocar aqui alguns versículos e depois pontuar com os irmãos. Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jeremias 29, versículo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu acabei repetindo aqui de novo o Salmo 37, versículo 5. Mas, meus amados, eu tenho que obedecer a Deus com o meu futuro. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu estou falando, irmãos, que o seu futuro pertence a quem? Pertence a Deus. E quando eu entendo que o meu futuro pertence a Deus, o que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo pensando no que Deus tem para mim lá na frente. Porque quem não está pensando lá na frente, ou quem está pensando lá na frente conforme o seu querer, conforme a sua vontade, não é bom, irmãos. O bom mesmo é quando você está pensando lá na frente conforme a vontade de Deus. Tem gente que vai se preparar para uma faculdade e não pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim? Às vezes ele procura e vai assim, ó: rapaz, isso aqui, fulano de tal me disse que dá dinheiro, eu vou cortar cabelo, que eu sei que dá dinheiro, né? Aí vai cortar cabelo. Não estou dizendo que é o caso do irmão aqui, porque ele olhou para mim sorrindo, aí eu já... Mas o que eu estou falando aqui para os irmãos? Estou dizendo para você que nós que servimos a Deus, tudo que você vai fazer, você tem que obedecer a Deus, pensando no que você vai fazer lá na frente,
com as suas atitudes hoje. Porque senão, irmãos, não é o que Deus quer para nós, é o que eu quero. Não é o que Deus projetou, é o que eu achei que é melhor para mim. E coisa boa é quando o crente anda assim, no trilho da vontade de Deus. Glória. Porque às vezes Deus te chamou para determinado ministério, determinada função, determinada atividade, mas você quer fazer outra coisa. E o que é bom, irmãos? O bom é caminhar no trilho do Senhor. O bom é andar segundo a vontade de Deus. Então, se for para comer, se for para beber, ou fazer qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Irmãos, o crente que serve a Deus, ele vai trabalhar, ele tem que conversar com Deus. Ele vai procurar uma profissão, quando é adolescente, tem que conversar com Deus. Ele precisa conversar com Deus para casar. Converse com Deus. Casamento é algo extremamente importante. E às vezes eu converso com jovens, irmãos, e a gente percebe que tem jovem que se casa por causa da carência. E pastor, Tem jovem que se casa por causa que alguém ofereceu um carinho, uma atenção especial. E aí pensa que é o homem ou a mulher da vida dele. Mas pais, tenham cuidado e vigilância. Vocês jovens, tenham cuidado e vigilância. Os pais em relação aos filhos. E vocês filhos em relação exatamente a quem vocês vão casar. Porque é uma decisão extremamente importante na vida. Tem gente que casa porque simplesmente quer sair da casa dos pais. Eu vou casar porque eu quero sair da casa do papai e da mamãe, eu não aguento mais. E pastor, tem de tudo, irmãos. Com medo de ficar para a titia, aí já é outro caso, né? Já é outro caso. Mas tem de tudo, irmãos, e nós temos que ter cuidado. Cuidado se nós estamos obedecendo a Deus nas nossas atitudes. Deus te chamou para uma missão, para um propósito, e você quer seguir outro, você quer fazer outro. Deus te chamou para você ir para Nínive e você quer ir para Tarsis. Dá certo, irmãos? Dá certo? Me diga aí. Não dá. Cuidado com o grande peixe. Porque Jonas, Deus chama ele para um lugar e ele quer ir para outro. Então cuidado com o grande peixe. O que é bom? Bom é dizer assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade na minha vida? Qual o teu propósito? Qual o teu projeto? O que o Senhor de fato tem preparado para a minha vida? Irmãos, observe que quando a gente fala sobre o futuro, eu olho aqui e a gente pensa sobre alguns personagens da Bíblia Sagrada, né? Por exemplo, Abraão, eu até falei sobre ele aqui no domingo, que era conhecido ainda por Abrão. Deus simplesmente falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um local que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão, ele fez conforme, ou seja, ele obedeceu e fez conforme Deus havia lhe determinado. Eu estou dizendo para você, meu querido irmão, que você tem um projeto no coração, apresenta para Deus para saber se Deus quer. Coloca diante de Deus para saber se é a vontade de Deus. Conversa com Jesus para saber se de fato é isso que Deus quer para você. Porque alguém pode ter dito para você que é bom. Alguém pode ter dito para você que é bonito. Alguém pode ter dito para você que vai dar certo. Mas irmãos, o bom mesmo e a certeza que vai dar certo é se for da vontade de Deus. Eu já falei aqui outras vezes, mas tem coisa que de vez em quando é bom o pastor estar repetindo. Por exemplo, irmãos, dar conselhos é algo que é complicado. Precisa muito da direção de Deus para dar conselhos. Só que é uma das missões do pastor. É uma das missões do pastor.
E o que acontece? Acontece que tem membro da igreja que toma a decisão, aí chega para o pastor e: pastor, eu fiz isso, o que o senhor acha? Depois que você já fez, já está feito. Entendeu? Pense numa pessoa que não gosta de jogar balde de água fria nas coisas dos outros. Eu não gosto. Agora, se você, antes de fazer, está pensando em fazer, aí chega para o pastor e fala: pastor, eu estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Você pode ter certeza absoluta que eu vou falar o que eu acho, do jeitinho que eu acho. Pode ser até contrário ao seu pensamento, eu não vou querer lhe agradar. Até porque todo mundo sabe aqui, né? Que o bom amigo ou o bom conselho não é aquele que agrada, é aquele que mostra a realidade, não é isso? E às vezes é bom, irmãos, esses conselhos, porque você consegue enxergar outros caminhos que talvez você não estava enxergando. Então, peça conselhos, converse com Deus, mas é importante também ter o cuidado para quem você vai pedir conselho, porque tem gente que está tomando decisão errada aí, porque está pedindo conselho para a pessoa errada, e às vezes conversa com todo mundo, pede conselho para todo mundo, mas não fala com Deus. Então, converse com Deus, converse com Deus. Vai tomar uma decisão, apresente para Deus, fale com Jesus. Irmãos, a nossa vida é de Deus, e nós que falamos sobre obediência, nós precisamos entender que tudo que você vai fazer, você precisa pedir orientação a Deus. Escute isso aqui. Outra coisa que acontece no ministério pastoral é que alguém chega para o pastor e fala assim: pastor, eu senti de Deus de fazer isso. E aí, quando o crente chega para mim e fala que sentiu de Deus de fazer isso, irmãos, se você sentiu de Deus, então eu vou só orar e pedir para Deus abençoar. Entendeu? Não tem não. Se foi Deus que mandou, com certeza Deus vai abençoar. O que nós prezamos, meus amados irmãos, igreja do Senhor, é somente ter o discernimento do que de fato, isso aqui, irmãos, para a gente falar, para a gente ensinar, não é tão simples e tão fácil não, mas é extremamente necessário. Eu preciso ter de fato a certeza que é algo direcionado por Deus. Eu me lembro uma vez que eu perguntei ao então presbítero Gabriel Jerônimo, muita gente conhece. O senhor conhece? Não sei se o senhor conhece. Os senhores conhecem? Uma Luizinha deve conhecer também. Foi um dos presbíteros antigos aqui no nosso estado, né? E ele foi meu pastor. Durante 5 anos eu fui pastoreado pelo presbítero Gabriel Jerônimo. E como eu percebia, e eu, aquele jovem, né? Muito novo, cheio de gás, meu amigo. O Mateus falou: pastor, naquele dia eu fiquei preocupado com o senhor pregando daquele jeito lá em Demerval Lobão. Aí é porque o Mateus não me conheceu há 10 anos atrás. Hoje eu ainda faço introdução. Antigamente eu já queria entrar já de quinta marcha já, Mateus, viu? Então era nesse tempo, né? O mais novo, aí você vai acostumando com cuide de doutrina, aí você naturalmente tem que ir na pegada do ensino mesmo. Mas o que acontece? Uma vez, percebendo que o meu pastor, presbítero Gabriel Jerônimo, ele não era assim, eu pensava que ele não acreditava muito assim nos dons espirituais. E aí eu conversei com ele, falei: meu pastor, me diga uma coisa, o senhor acredita em profecias? Eu bem novo, irmãos, tinha, sei lá, uns 22 anos, 23, menos de 25, o senhor acredita em profecia? Aí ele respondeu uma resposta muito sábia, que até hoje eu me lembro. Irmãos, eu tinha menos de 25 anos, até hoje eu me lembro da resposta do pastor Gabriel. Ele disse assim: eu acredito, só que se eu tivesse seguido todas as profecias
que eu recebi até hoje, eu não estaria onde eu estou. E foi assim que ele me respondeu. Os irmãos entenderam aí? Ele disse, eu acredito, só que se eu tivesse seguido todas as profecias que eu recebi até hoje, eu não estaria aqui. O que ele está dizendo? Isso aqui ele é um senhor de idade, palavras sábias, né? E como eu falei, tem coisas que a gente leva para a vida. Você leva para a vida. Irmãos, nós somos pentecostais. Nós cremos e falamos que Deus fala conosco, que Deus se revela para nós. Só que nós temos que ter o discernimento, o que de fato foi Deus e o que não foi Deus. E isso não é ser contra o pentecostalismo ou contra os dons espirituais. Isso é ser o quê? Maduro. Então, foi um jovem que não tinha maturidade, entendeu? Perguntando para um ancião maduro. Os irmãos, eu fui ovelha dele durante 5 anos. Foi seu pastor também. Eu vi ele esses dias num restaurante aí, foi no aniversário da Bianca, esse ano já, acho que foi esse ano, bem velhinho, com um negócio aqui nas costas, para andar. Na hora que ele olhou assim para mim, já tinha tempo que eu não tinha visto ele, ele olhou assim, meu neto! Aí já me chamou, me deu um abraço, ele me chamava de meu neto. Então são coisas que você leva para a vida. Deus fala, Deus opera, Deus faz. E nós devemos obedecer toda a direção de Deus, mesmo quando parece que está tudo fora do prumo. Mesmo quando você não está entendendo nada. Mas nunca se esqueça que existe muita gente por aí afora que está dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está falando nada. E nós cremos que Deus fala, irmão, porque quando a gente fala isso, quando a gente dá esse tipo de ensino para a igreja, você tem que afirmar, nós cremos que Deus fala, irmãos. Só que não é que Deus fala, que todo dia Deus está falando, ou que todo dia Deus vai falar. Tem que ter maturidade para entender e seguir na obediência de Deus. Quem foi que falou com Abraão? Foi Deus. E ele obedeceu, pastor? Obedeceu. E por isso ele é conhecido hoje como o homem pai de uma grande nação. Oh glória! E se ele não tivesse obedecido, irmãos, aí tudo teria sido contrário àquilo que Deus tinha direcionado para ele. Então que nós possamos obedecer a Deus de coração, com toda a nossa vontade, com o nosso corpo, com as nossas finanças, e que também, por último, que nós possamos obedecer a Deus, pensando lá no nosso futuro. Você está aqui hoje, mas pensando lá no seu futuro e dizendo, quem é que você vai ser? Eu serei quem Deus quer que eu seja, eu estarei onde Deus quer que eu esteja, eu farei o que Deus quer que eu faça. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, glória a Deus. Quando alguém perguntar quem você é, e você não saiba o que responder, você fala, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida por Deus, aleluia. Esse é quem eu sou. Foi esse quem Deus te chamou para ser. Não fuja disso, obedeça a direção do Senhor nosso Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, também a Bíblia fala, quem Jesus quer que sejamos. Ele diz, vocês serão as minhas testemunhas, oh glória. Então nós somos quem Deus nos chamou para ser. Nós devemos fazer o que Deus nos mandou fazer. E assim, o nome do nosso bondoso Deus continuará sendo glorificado cada vez mais e mais em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que Deus continue nos abençoando de forma abundante em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Meus amados, vamos louvar o Senhor Jesus com mais um hino. Estou com vontade de ouvir aqui o nosso irmão